e eu tenho uma novidade para vocês aqui. Eu estou com uma das maiores advogadas previdenciaristas do Brasil. Obrigada, Medeiros. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que vai nos assistir depois. E vamos falar aqui das revisões, da revisão da vida toda, dos descontos indevidos do INSS. Vamos falar aqui com o pessoal, vamos conversando. A doutora Cristiane é uma das mais combativas advogadas que luta pela revisão da vida toda. Ela vai para Brasília, não é? Vai para as manifestações da Paulista. Eu conheci a doutora lá em Brasília, aquele sol quente, não é? E o Barroso marca, desmarca, mas estávamos lá. Compartilha, vamos chamar todo mundo, não é todo dia que a gente tem o privilégio de ouvir uma advogada tão sábia, tão por dentro do assunto quanto a doutora Cristiane. Cristiane, me diga uma coisa, qual a análise que você faz, o balanço que você faz sobre revisão da vida toda? Vamos lá. Obrigada, Medeiros. Então, vamos falar da revisão. A gente tem uma esperança muito grande, como a gente já falou em outros momentos também, do Barroso sair da presidência, né? Agora, em setembro, porque foi prometido que ele vai ganhar lá, né, uma embaixada, enfim. E a gente espera que o Fachin entre no lugar dele, que, né, que efetivamente ali vai acontecer. E como o Fachin tem um histórico de decisões completamente favoráveis ao aposentado, a gente acredita que isso vai mudar o cenário de julgamento da revisão da vida toda e traz ares de esperança para o aposentado, no sentido de conseguir efetivamente receber a revisão da vida toda, porque ganhar a gente já ganhou 2 vezes, né? Todo mundo que acompanha isso já nos processos, enfim, já acompanha a gente falando aqui também, você sabe que já ganhou 2 vezes e que a gente luta efetivamente para conseguir receber. E acredito que agora, com essa troca, né, com essa mudança da presidência do STF, isso vai acontecer para os aposentados. Me diz uma coisa, nós já ficamos por um triz, né? Todo mundo achou, perdemos, acabou-se, e depois começam a se abrir novos caminhos, né? Que novos caminhos que se abriram aí juridicamente, além da mudança do Barroso? Então, Medeiros, a revisão da vida toda trouxe muita gente interessada, né, nas revisões, e existem outras revisões que não dependem do STF, e essas revisões elas podem ser pedidas, solicitadas a qualquer momento, e muita gente que tem direito ainda, né, não tem esse conhecimento, não sabe que pode fazer esse pedido, e esse é o nosso objetivo aqui, falar sobre essas revisões para as pessoas se atentarem, até porque tem prazo, né, a gente já conversou que tem prazo de decadência, então, para que o aposentado não deixe passar esse prazo e perca a oportunidade de receber uma aposentadoria maior, ou seja, mais justa, calculado com todos os valores efetivamente pagos durante a vida ali, é importante ter conhecimento dessas revisões. E a gente falou até em outro vídeo, né, 23 possibilidades mais ou menos ali de revisão, depende muito do histórico de trabalho da pessoa durante a vida, mas queria falar de algumas aqui principais que assim, tem um número muito grande de pessoas que pode ter direito e que a gente pode conseguir alcançar aqui com a nossa live. Eu queria que você falasse agora sobre outras revisões, o que você considera como as principais outras revisões. A palavra é sua, eu prometo não interromper. Não, imagina. Vamos lá, as principais. A primeira que eu coloco aqui é a revisão de erro material, ou seja, o INSS deixou de contar algum vínculo, deixou de contar contribuições, deixou de calcular corretamente a aposentadoria. E existe uma estimativa de que a cada 10 aposentadorias, a cada 10 benefícios que o INSS concede, 7 estão errados. Então, essa é uma das maiores incidências ali de revisão. Então, quando a gente vai analisar essa possibilidade de revisão, a gente reanalisa todo o histórico, toda a história de trabalho da pessoa durante a vida e verifica o que ela trabalhou, se as contribuições estão certas, porque muitas vezes a pessoa trabalhou ganhando lá 5, 6 mil reais e consta apenas um salário mínimo, isso faz a média da pessoa cair absurdamente. Então, isso é muito comum de acontecer, então eu coloco essa tese, né, o erro de cálculo ali, como principal, e as pessoas
precisam se atentar para isso, que tem direito. Lembre-se também que essa revisão ela tem a aplicação da decadência, então tem que ser dentro de 10 anos que a pessoa sacou o primeiro pagamento da aposentadoria. Tem algumas possibilidades de afastamento da incidência da decadência, mas seria, por exemplo, um pedido de revisão que foi feito administrativo para o INSS, né? Mas, enfim, basicamente precisa saber que tem aplicação desses 10 anos. Mas, assim, você disse que de cada 10, 7 aposentadorias estão erradas. 7 estão erradas, sim. Desculpa a expressão, isso é um descalabro, né? É um descalabro desse INSS. Como é que ele erra? Ele erra sempre quando erra para menos, né? 7 estão erradas. Ô paizinho danado. Pode prosseguir. Então, Medeiros, e o INSS alega que esse erro é muitas vezes porque a pessoa, né, o segurado, não informa corretamente os valores, né, quando ele vai, em questionamentos para o INSS, por que esse erro é tão grande, eles falam isso e falam também da falta de funcionário. Eles falam que não tem pessoal o suficiente para analisar. E por isso também o INSS é o maior réu do Brasil, né? Ali a autarquia mais demandada no nosso judiciário. Então, faz todo sentido, né? Mas vamos lá. A segunda possibilidade de revisão que eu julgo a segunda, né, dentre aqui, que seria a mais importante, é a possibilidade de contar tempo especial, que muita gente trabalhou durante a vida exposto a agente nocivo, ou seja, agente que faz mal para a saúde, ou periculosidade, risco à integridade física, né, que seria, sei lá, por exemplo, um vigilante, tem direito a essa contagem diferenciada e muitas vezes não informa isso corretamente para o INSS e tem a hipótese também de que, mesmo informando, o INSS não reconhece como deveria. Então, está lá toda a documentação completa, PPP, LTCAT, toda a documentação que precisa para provar, mas o INSS não reconhece. E quem teve trabalho insalubre. Trabalho insalubre ou periculoso, né? A doutrina fala isso também. Metalúrgico, dependendo da área, é insalubre? É insalubre, sim. Pela incidência ali de ruído alto, que é o de 85 decibéis, né? Que a legislação determina, e também de muito ali agente químico também, né? Tem muita incidência. E aí dá direito a contar o tempo diferenciado, né? Antes da reforma, antes de novembro de 2019, o metalúrgico, por exemplo, precisava de apenas 25 anos de trabalho exposto a agente nocivo para conseguir aposentadoria sem idade mínima. Depois da reforma, teve a aplicação da idade mínima e aí também tem da pontuação. No caso dele ali, 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher. Mas, para a revisão especificamente, é muito comum a possibilidade de reconhecimento desse tempo especial e conversão em tempo comum até novembro de 2019. E isso faz aumentar consideravelmente, assim... Porque ele tem direito adquirido, né? Isso. Que às vezes tem direito adquirido a aposentadoria especial pura, que é o tempo todo, né? Os 25 anos ali no caso do metalúrgico. E às vezes tem direito adquirido a reconhecer o tempo especial também, porque às vezes a pessoa não trabalhou 25 anos, mas ela trabalhou 15, por exemplo, e esses 15 anos convertidos em tempo comum faz o benefício aumentar e faz, às vezes, nem o fator previdenciário não ser aplicado, entendeu? E aí, quando isso é provado, a pessoa tem direito a receber o reajuste daqui para frente do aumento da aposentadoria e os últimos 5 anos. E esses valores são valores altos, coisa de 300 mil, 400 mil de atrasados, fora o reajuste. Nós temos uma oportunidade única, nós estamos aqui com uma das maiores especialistas em Previdência Social, a doutora Cristiane. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, cara, manda esse vídeo para frente, dá o joinha. Muitas vezes, Cristiane, as pessoas ficam assistindo, mas não dão um joinha. Quando você dá o joinha, você chama outras pessoas. Outras pessoas podem
ver essas informações. Essas informações que a Cristiane estão dando aqui, você não acha que sejam importantes? Qual a sua opinião? Diga-me lá, essas informações são importantes ou não são? A gente tem que pensar também nos outros aposentados. Às vezes você que está nos ouvindo não serve para você, criatura, mas serve para o outro. Não é? Se a gente está te ajudando, ajuda o outro, todos nós vamos nos ajudar e a gente vai chegar lá ajudando, a gente consegue, a gente chega no nosso objetivo.